Olá, tudo bem, pessoal? Eu estou participando do desafio 42 dias, que é o desafio promovido pelo pastor Ivan, pela Rede Insana, de ler a Bíblia toda em 42 dias. E um dos desafios extras que nós temos que fazer nesse período de leitura da Bíblia é passar alguns ensinamentos, né? Contar alguns fatos que ocorreram ali no período que nós chamamos de intertestamentário. Então, o vídeo de hoje é apenas para contar alguns acontecimentos que marcaram esse período e que de alguma forma deram um contexto, né? Formam o contexto do Novo Testamento, onde o Cristo nasce e dá início ao seu ministério. Primeira coisa, o que é o período intertestamentário ou o período interbíblico, né? O período intertestamentário é esse período que marca o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. É o período que marca o último acontecimento, o grande acontecimento do Velho Testamento até o nascimento de Cristo, ali no Novo Testamento. É um período de mais ou menos 430 anos, né? Indo de 433 a.C. até 5 a.C. 433 é porque ele é o período em que Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém e é o período em que o último grande profeta, na verdade o último profeta, que é Malaquias, conviveu, né? Neemias foi contemporâneo dele e após a morte de Malaquias não houve, nesse período de 430 anos, mais nenhum registro de um profeta, né? De manifestações proféticas, de milagres durante esse período. Tanto é que esse período ele é conhecido na história pelos estudiosos como o silêncio de Deus, pois Deus, entre aspas, não falou nada durante esse período até que viesse o Cristo. Alguns acontecimentos, né, ou fatos históricos que marcaram aquele período, né? A gente sabe, por exemplo, que o povo judeu ele foi para o exílio na Babilônia, e o Império Persa, né, depois tomou posse do Império Babilônico ali em 538 a.C. E o Império Persa ele perdurou de 538 a 330 a.C., quando o Império Persa cai, perdendo ali a batalha para o imperador Alexandre o Grande. E aí, após essa derrota, tem início ao Império, né, helenístico, né, com Alexandre o Grande, em 330 a.C. Em 323 a.C., né, o Alexandre o Grande ele morre e o seu império, o grande império, ele é dividido entre os seus generais, dando origem a duas grandes dinastias, né, a dinastia dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Os Ptolomeus ali no Egito e os Seleucidas ali na região da Síria, da antiga Síria e Macedônia. Inicialmente os Ptolomeus eles governam ali a atual Palestina, permitindo que os judeus pudessem praticar os seus rituais religiosos, pudessem ali continuar com suas práticas religiosas, até que os Ptolomeus acabam sendo derrotados pelos Seleucidas. Ali eu anotei aqui, em 198 a.C., os Seleucidas eles assumem o poder daquela região conhecida como a Palestina, impondo, né, algumas normas e regras sobre o povo judeu, dentre elas impedindo que eles pudessem cultuar ali, a fazer suas práticas religiosas conforme a lei, conforme os mandamentos que Deus tinha deixado ali por meio de Moisés. E em 175 tem em 175 a.C. tem um marco histórico, que é a assunção ao poder de Antíoco IV Epifânio, que foi o homem que fez aquela profanação do templo, né? Que ele foi ainda mais rigoroso na sua forma de governar, impondo que os judeus abandonassem de vez a sua religião, tentando de todas as formas impor a helenização, né, a cultura grega sobre o povo judeu. E aí tem início a chamada revolta dos Macabeus, né, uma forma de
não mais se sujeitar ao governo dos Seleucidas. Então tem ali a chamada revolta dos Macabeus, né? A revolta dos Macabeus durou 24 anos, permitindo uma certa independência, né? Eles meio que conseguiram que a Judéia daquela época conseguissem uma independência, né? que durou de 142 a.C. até 63 a.C., quando o Império Romano de fato assumiu o poder daquela região da Palestina, que é justamente o império que está governando no momento quando Cristo ele nasce, né, e dá início ao seu ministério. A produção literária, né, que surgiu durante esse tempo. As principais obras literárias que a gente pode mencionar desse tempo são a produção da Septuaginta, a famosa tradução do Antigo Testamento para o grego, surgiu nesse tempo. E o nome Septuaginta, né, 70, foi fazendo algumas pesquisas devido ao fato de que foram 72 estudiosos que se juntaram para poder fazer essa tradução do Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego, né, que era a língua original do Antigo Testamento. E acabou servindo até de Bíblia para os judeus espalhados no mundo inteiro, já que quando Alexandre o Grande ele assume o poder do seu império, né, podemos dizer que um império mundial, ele expande essa cultura grega para todas as regiões do seu império e acabou predominando, né? O grego acabou sendo uma língua predominante. Tanto é que quando os romanos assumem, ainda assim a língua, entre aspas, oficial que era usada era o grego. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Outras grandes obras literárias que foram feitas nesse período, os livros que nós chamamos de apócrifos, né? Para os católicos são chamados de deuterocanônicos. Essa palavra deuterocanônico vem do grego, que significa segundo canone, porque foi uma produção literária produzida após o cânon do Velho Testamento ter sido fechado. Então eles chamam de deuterocanônico, e para nós cristãos a gente chama de apócrifos, né? Essa palavra apócrifo significa escondido, oculto. O valor que essas obras têm para nós como cristãos é no sentido de valor histórico, porque conta muito da história daquela época, né? No sentido de fonte, de estudo, mas não é considerado como inspiração divina, né? Porque até o período que Malaquias ele conviveu aqui na Terra, né? Quando Malaquias morre, que é o último profeta, os judeus consideram que aquilo ali era o último profeta. Então o cânon fechou ali em Malaquias. E a outra grande produção literária daquela época foram os escritos do Mar Morto, que foram descobertos depois em 1947. Ok, pessoal? Essas são algumas das curiosidades, um pouco do pano de fundo desse período que a gente chama de o silêncio de Deus. Se você gostou, né, desse vídeo, né, procure mais, né, estudar a Bíblia, estudar o contexto histórico daquela época, não apenas do período intertestamentário, mas da época do Senhor Jesus. Estudar a Bíblia de uma forma mais profunda, né, porque a palavra do Senhor ela é fascinante. Então, até mais, pessoal.